que o santo sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. No Antigo Testamento, os sacerdotes do templo, eles imolavam os animais para que o sacrifício daqueles animais pudessem purificar o povo dos seus pecados. São os sacrifícios. Nosso Senhor, Ele é o Cordeiro, o altar e o sacerdote. No Antigo Testamento, aqueles animais eram imolados. Eles não tinham vontade, até porque sabemos que animais não têm vontade, decisão. Animais têm instintos. Nosso Senhor, Ele não é, Ele se imola, Ele se dá para nos purificar. Só que Ele quis ainda permanecer conosco. Por isso, e eu já preguei isso aqui várias vezes, aquilo que nosso Senhor faz na Semana Santa, na quinta-feira, isto é, início da sexta, já expliquei para vocês a contagem dos dias, Ele o realiza na cruz. O sacrifício redentor de nosso Senhor, o Cordeiro imolado, que é crucificado na cruz da sexta-feira, Ele realiza aquela celebração na quinta, porque Ele queria permanecer conosco, porque senão, queridos, não havia necessidade. Ele já iria se dar e se oferecer a nós na cruz, na sexta-feira. É ali o sacrifício redentor de nosso Senhor. É ali que Ele nos, já falei isso de novo, mas é bom o padre dizer sempre, para a gente guardar no coração. É ali que Ele nos compra de novo. É ali que Ele nos redime, na sexta-feira. Mas nosso Senhor realiza na sexta-feira, mas Ele coloca de forma ritual na quinta. Lá quando nós chamamos na quinta-feira da missa da ceia do Senhor com a instituição da Eucaristia, Ele realiza na quinta porque Ele queria que nós perpetuássemos no tempo o seu sacrifício redentor da cruz, na sexta-feira. Não foi por acaso que Jesus celebra aquela última ceia com os seus discípulos. Tanto é que diz aqui, isto é meu corpo, isso é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais o fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Ele não termina a ceia judaica na quinta-feira. Ele sai cantando o Halel, o grande louvor, porque faltava o cálice da consumação. Por isso na cruz ele diz: Pai, está tudo consumado. Ele está terminando lá na cruz, na sexta-feira, aquilo que ele começou naquela noite anterior. É ali está tudo, por isso ele olha e diz: está tudo consumado. Ali acontece o sacrifício, ali acontece a grande oferta de Deus que nos ama com um amor violento, capaz de se tornar um de nós, capaz de escolher habitar entre nós. Deus que habitava a glória dos céus, Deus eterno, infinito, perfeito, santo, glorioso, cheio de majestade, Deus escolhe esvaziar-se de sua glória e se tornar um como nós. É esse amor violento, é esse amor que ultrapassa a nossa razão humana. Deus que se esvaziou da sua glória para tomar a nossa condição humana e nos amar. É esse amor que nós celebramos na Santíssima Eucaristia. E vocês me perdoem, puxa, o padre chora. Eu não estou chorando aqui com uma emoção sensível, não.
Eu não estou chorando aqui só porque eu fico emocionado, não. Eu estou chorando aqui porque esse amor precisa nos movimentar, precisa nos tirar, precisa nos trazer para perto. Esse choro é um choro de constrangimento. Como Deus consegue, como Deus escolhe me amar assim? A minha cabeça não compreende. Como Ele escolhe sair lá do céu, se tornar um como nós, sofrer tudo aquilo que a gente sabe que Ele sofreu e continuar pensando em nós. Ele disse: eu vou me dar por eles, eu vou me sacrificar, eu vou morrer e o meu Pai vai me ressuscitar. Mas Ele, pensando em nós, disse: eu quero continuar com eles. Por isso nosso Senhor institui na última ceia o seu corpo e o seu sangue. Queridos, ou nós acreditamos, escuta o que o padre vai dizer, ou nós acreditamos de verdade que Deus é Deus e Ele é capaz de tudo, ou nós acreditamos que Deus é Deus e Ele não mente, ou nós não vamos acreditar em nada. Não faz sentido acreditar que o mar abriu, não faz sentido acreditar que o maná caiu no deserto, não faz sentido acreditar que as codornizes foram dadas de alimento para aquele povo, não faz sentido acreditar que Ele andou sobre a água, não faz sentido acreditar que Ele trouxe de volta Lázaro à vida, não faz sentido acreditar que Ele deu a vista a Bartimeu, não faz sentido acreditar que Ele curou a hemorroísa, que tocou na orla do manto dele, não faz sentido acreditar nisso, e não acreditar na Eucaristia. Mas padre, como é que Ele pode se fazer presente? Meu Deus, Ele é Deus, Ele pode tudo, Ele pode tudo porque Ele é Deus, e o tudo que Deus pode ultrapassa a nossa razão humana. Nós não compreendemos, não é porque não é possível, nós não compreendemos porque é maior do que nós. Por favor, às vezes não entra na nossa cabeça, não é porque é impossível de acreditar, não, é porque é maior do que nós, é um mistério insondável, e que diante desse mistério nós temos que nos inclinar. Deus nunca mentiu para nós. O que Ele fez na sexta-feira, no altar da cruz, na bendita árvore da cruz, Ele instituiu na quinta, para que nós pudéssemos celebrá-lo, para que nós pudéssemos nos alimentar do seu. É tudo pensado, gente, não tem nada por acaso. É tudo pensado, não tem nada por acaso. Como é que nós conseguiríamos fazer um êxodo? Como é que nós sairíamos do pecado até o céu, a glória dos céus, se nós não nos alimentássemos no caminho? Aquele povo caminhou 40 anos no deserto e Deus os alimentou. Deu maná, deu a codorniz, deu. Por que Deus não nos alimentaria? Nós que caminhamos, a nossa vida é uma grande caminhada, desde o dia da nossa concepção até o dia em que nós fecharemos os olhos aqui e abriremos os olhos diante da glória de Deus. É uma grande caminhada. Se Ele quis alimentar aquele povo no deserto, por que Deus não nos alimentaria? Minha Nossa Senhora, que alegria é fazer parte desse povo. Que alegria é ser alimentado pelo corpo e sangue de Jesus. Não mais um pão que cai e no fim do dia murcha. Não mais uma ave que vem e nos alimenta, mas o próprio Deus feito alimento. Essa é a grande riqueza, a maior de todas as riquezas da igreja, chama-se Nosso Senhor Eucarístico. É por Ele que nós vivemos, é por isso que nós precisamos amá-lo. Você precisa sair dessa missa dizendo: Jesus, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar. Eu quero te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma. Mesmo que eu não te entenda, mesmo que eu quero te amar. E esse amor modifica a vida. Queridos, nós não modificamos a nossa vida porque nós queremos amar a Deus. Não, você não é capaz. Não caia numa heresia chamada pelagianismo. Você não é capaz sem Ele. Nós não mudamos a vida porque queremos amá-lo. Não, nós mudamos a vida porque nós somos amados por Ele. E esse amor dele, violento, eu vou dizer até estranho, mas vocês vão ter esse amor agressivo, que não nos agride porque nos respeita, mas é agressivo de intensidade, que se dá
É esse amor quem nos convida a mudar de vida. Como eu sou amado, eu desejo amá-lo. Não saia daqui pedindo a Deus: Deus, eu quero te amar porque eu sou forte, porque eu sou bom, porque eu sou virtuoso. Não, Deus, eu quero te amar porque o Senhor já me amou. E aí eu vou corresponder. No ano de 1209, mais ou menos, uma mocinha belga de 16 anos, chamada Juliana, tinha um amor ardoroso por Jesus na Santíssima Eucaristia. Então ela ia para os seus momentos de oração diante de Jesus eucarístico, e Nosso Senhor deu a ela uma visualização de uma grande lua, e nessa lua uma mancha preta. E ela dizia: Senhor, eu não estou entendendo, o que é isso? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar comigo? Até que ela procurou um protodiácono, era um jovenzinho chamado Jacques, ou no português Tiago de Pantaleão, era o nome daquele novo sacerdote. E ela conversa com ele: me ajuda, me dá uma direção. Até que Deus dá a direção a ela, e Deus mostra a ela que aquela lua, aquela grande lua, era a vida eucarística da igreja, era toda a beleza da igreja. Mas aquela mancha preta é porque ainda não existia uma solenidade para celebrar o corpo e o sangue de Jesus. Então Deus deu aquela visualização a ela várias vezes, e ela conversou com esse padrezinho novo chamado Tiago de Pantaleão. Só que o que faz? Como é que faz? E o tempo foi passando, e passou-se muitos anos, e Santa Juliana não conseguiu em vida ver a festa em honra à Santíssima Eucaristia. Ela morreu antes. Ela foi até o bispo, conversou, mas a festa não aconteceu, não como deveria. Décadas depois, lá no meio do século XIII, por volta do ano de 1260, por ali, um outro padre chamado Pedro de Praga, um padre que amava Jesus, mas que tinha crises de fé, porque ele às vezes duvidava de Nosso Senhor na Eucaristia. Então, naquele tempo, a cristandade, como ainda hoje, tem-se o costume de peregrinar até Roma. Então aquele padre disse: eu vou até o túmulo de Pedro, pedir a ele que interceda por mim, para que essa crise de fé acabe. Esse padre, a caminho, ele para numa cidade chamada Bolsena, onde tinha ali o túmulo de uma santa. Essa santa que foi assassinada pela própria família, porque amava Jesus. Eu estou resumindo muito a história. Então ele para celebrar a missa no altar onde estava o túmulo daquela santa, porque instituiu-se uma capelinha ali. Então esse padre, ao celebrar a Santa Missa, na hora das palavras da instituição, aquele pão que estava na mão dele, agora já não era mais pão, e começa a sangrar, e sangrar, e sangrar, e sangrar, e sangrar, e começa a molhar, e molha o corporal, e ele fica sem entender, até que ele estava numa cidade chamada Bolsena, numa cidade vizinha chamada Orvieto, estava passando a comitiva papal. O Papa estava ali descansando alguns dias, numa cidade vizinha. Então, quando acontece aquele milagre na mão daquele padre, ele fica abismado e Corpus Christi é chamado da missa que não terminou, porque ele nem consegue terminar a missa. Então, aquele sangue todo molha o corporal, molha o chão, pinga. Ainda hoje lá em Orvieto estão as relíquias do milagre eucarístico. E aí o Papa fica sabendo, estou resumindo muito, do que aconteceu. E aí o Papa pede para ver as relíquias, eucarísticas. Então pegam toda o corporal, a hóstia consagrada, o corporal sujo de sangue, manchado, sujo não, manchado de sangue, e levam até o Papa.
esse Papa chamado Urbano IV. Por isso, na solenidade de Corpus Christi existe a procissão eucarística, porque o povo saiu de Bolsena e foi até Orvieto com a Santíssima Eucaristia, corpo e sangue de Jesus, para que o Papa veja. Só que então, quando chegaram, diz a tradição que o Papa nem conseguiu esperar e ele foi correndo ao encontro e dizendo: Corpus Christi, Corpus Christi, Corpus Christi. Lembra da Santa Juliana? Isso aconteceu no ano de mais ou menos 1209. Lembra do padrezinho chamado Tiago de Pantaleão, que tentou ajudar, mas não conseguiu? Ele não tinha como instituir uma solenidade na igreja toda. É só o Papa que pode fazer. Então, levam até o Papa Urbano IV as relíquias do corpo e do sangue de Jesus. Quem era aquele Papa? O padrezinho novo, que não conseguiu instituir a festa, porque era padre, como eu. Como é que eu vou criar uma festa para a igreja inteira? Eu não posso. Só pode uma ordem do Papa. Então olha como Deus é caridoso, olha como Deus é misericordioso, olha como Deus espera. Deus teve paciência de esperar. Deus teve paciência de esperar até que aquele padrezinho que tinha tido uma experiência com Santa Juliana, até que aquele padrezinho fosse feito bispo, fosse feito cardeal e depois fosse feito papa, para que ele pudesse então, como pastor da igreja universal, da igreja toda, universal porque ela é do mundo todo, para que ele pudesse então instituir uma festa, uma solenidade em honra do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, do seu preciosíssimo sangue. Papa Urbano IV, no meio do século. Olha que beleza, gente. Aí você vai falar: não, isso é coincidência. Pelo amor de Jesus, pelo amor de nosso Senhor, isso é beleza. Então nosso Senhor que vem até nós, queridos, eu vou concluir nesse momento essa homilia. Peça a Jesus: Senhor, eu quero te amar. O desejo do meu coração é te amar, mesmo que eu não te compreenda, mesmo que eu não consiga entender com a minha cabeça pequenininha, limitada racionalmente, que o Senhor é na Eucaristia. Não só está, o Senhor é a Eucaristia. Isso é meu corpo e isto é meu sangue que é dado. Peça isso a Jesus, peça isso. Fala: Senhor, eu quero te amar. Na comunhão nós vamos tocar uma canção muito tranquila. Na ação de graças nós vamos cantar uma canção muito em paz, porque nós vamos fazer um grande momento de contemplação eucarística. Nada de barulho, nada de música agitada, nada, uma música tranquila, porque nós vamos dizer a Jesus, quando nós o recebermos: Senhor, eu quero acreditar mais no Senhor, eu quero acreditar no Senhor com toda a minha vida, com o meu coração, porque a grande riqueza da igreja é nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. Deus feito homem, que se dá em alimento, para que nós, nessa peregrinação, caminhada rumo ao céu, pudéssemos nos alimentar. Eu termino dizendo a você: quando você chegar na igreja, todas as vezes, chega, encontrou alguém, claro, cumprimenta: oi meu irmão, oi minha irmã, tudo bem? É paz de Jesus. Mas vem aqui, e vem falar com o nosso Senhor na capela. Fala: Jesus, eu estou aqui. Padre, mas eu não sei o que falar. Só fala: Jesus, eu estou aqui. Quando você vai à praia, você não precisa ficar falando para o sol: me queima. Você só se coloca diante dele, não é assim? Você não precisa falar: olha sol, agora queima aqui, queima colar. Você só se coloca diante dele. E ele, que é o sol, ele te queima. Se diante de uma criatura de Deus nós não precisamos falar, quanto mais diante do próprio Deus. Então, quando te faltar palavras, quando você não souber o que falar, só fica diante dele. Essa semana eu atendi uma senhora que ela dizia assim: Padre, eu estou sofrendo tanto que eu não sei mais rezar, eu não tenho palavras. Eu disse para ela: que bom, Deus é mestre de ler lágrimas, chora diante dele. Foi isso que eu disse para ela: chora diante dele. Fala para ele: Jesus, eu não tenho mais palavras, eu só sei chorar. Mas não é um choro desesperado, não é um choro de
desistência, não é um choro de entrega, eu desisto, não. É um choro de quem diz, eu só estou aqui e eu sei que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. Queridos, no dia que Jesus me chamar, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, Ele sabe que eu já conversei com Ele. Não tenho medo nem problema dele me chamar. Claro, se Ele me deixar, eu vou anunciá-lo todos os dias, com brilho no olho, porque eu digo para Ele, quando esse brilho apagar, Jesus pode me levar. Mas, quando Jesus me chamar, tomara Deus, entenda o que o padre vai dizer, que vocês nem lembrem de mim. Quem foi aquele padre? Eu não lembro, não tem problema. Mas eu sei que vocês vão lembrar porque vocês me amam e eu os amo. Mas se vocês não lembrarem, não tem problema. Mas tomara Deus que vocês lembrem assim, teve um padre que me ensinou a amar Jesus na Eucaristia. Só isso. Vocês nem precisam, não quero nem fama nem glória, porque a glória é toda dele. Tomara que o Espírito Santo até apague assim o meu nome. Vocês lembrem com muito carinho de um padre. Houve um padre que me ensinou a amar Jesus na Santíssima Eucaristia. Esse é o nosso grande segredo. Esse é o nosso maior segredo, que não é segredo. O segredo da nossa felicidade é amá-lo na Santíssima Eucaristia, porque Ele não mentiu. E Ele disse para nós, isso é meu corpo e isso é meu sangue. Ou eu acredito nisso, ou eu fecho a Bíblia e desisto de ser cristão, porque eu estou duvidando da palavra do próprio Deus. E foi Ele quem disse, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, isso é meu corpo e isso é meu sangue que é dado por vós. Que coisa linda é ser católico. Eu sempre falo isso e vou dizer mais uma vez, que maravilha é ser católico. Que coisa bonita é ser católico, poder adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. E o que mais me surpreende é saber que Ele continua nos amando, mesmo quando a gente não quer amá-lo, mesmo quando a gente foge da presença dEle. Ele continua se dando e se oferecendo na mão de cada sacerdote. Rezem pelos padres, por todos os padres, pelos que você gosta, pelos que você não conhece, pelos idosos, pelos jovens, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que passaram pela sua vida, por aqueles que ainda vão passar. Deus, em sua insondável sabedoria, escolhe obedecer à voz de um homem, mas não de um homem qualquer, de um homem configurado ao seu Santíssimo Filho. É o Pai que ouve o Filho na voz do sacerdote. Tenham devoção. Escuta o que o padre vai dizer. Isso aqui é um ensinamento de pai. Tenham devoção pelo sacerdócio de Cristo. Por mais que você ache esse padre é mais isso, esse padre é mais aquilo outro, não interessa. O sacerdócio é o mesmo. Tenham devoção pelo sacerdócio do Cristo, que por misericórdia, hoje eu sou aqui o padre. Por misericórdia, hoje é o padre Frederico aqui conosco. Tenham devoção ao sacerdócio do Cristo. Quando vocês encontrarem um padre, escuta o que eu vou dizer, peçam a bênção, beija a mão. Mas o padre fulano não quer que eu beije, o problema é dele, mas aquele que deixar, beija a mão, porque é a mão do Cristo. Não, vocês não estão beijando a mão do Julinho, não, é do Cristo. E não é porque eu mereço, pelo amor de Deus. O sacerdócio de Jesus me constrange todos os dias. Toda vez que eu olho no espelho, eu falo, meu Deus do céu, o Senhor é maluco de ter me escolhido para ser padre. Como é que o Senhor foi capaz de me escolher? Olha para mim, um limite, um homem limitado. Então, tenham devoção ao sacerdócio do Cristo. Amem os sacerdotes e rezem por eles, porque se não houvesse sacerdotes, não haveria Jesus na Santíssima Eucaristia. Ame os sacerdotes, não é porque ele é bom, animado, prega bem, prega mal, não importa. Esse sacerdote é configurado ao Cristo. Então tenham devoção por Jesus sacerdote na vida daquele homem, porque se não houvesse os padres, não haveria Eucaristia. Olha o que eu vou dizer, se não houvesse os padres, a igreja já teria acabado,
porque ela não seria alimentada. Padre, isso que o senhor falou é uma grande heresia, porque a igreja de Jesus disse que as portas nunca prevaleceriam. Exato, porque ele também deixou os bispos, que são os apóstolos, e os bispos que nos ordenam o sacerdote. É por isso. E eu não estou fazendo aqui uma autopromoção, não pensa, nossa, o Padre Julinho está querendo que a gente acabe a missa e carregue ele no colo. Que nada, pelo amor de Jesus. No fim, tudo passa, só Deus é e só Deus basta. Daqui a pouco Jesus me chama e eu vou. Eu não estou falando por mim, por favor. Eu estou falando pelo sacerdócio, que ao impor as mãos sobre o pão e o vinho, minha Nossa Senhora, já não é mais pão, já não é mais vinho, agora é o corpo de Jesus. E por fim, que não poderia faltar, amem a igreja, por favor, amem a igreja, amem a igreja, amem a igreja, não tenham medo de amar. Jesus, eu quero me apaixonar mais pela tua igreja, porque se você não amar a igreja, você não ama Jesus eucarístico. Se você achar que tudo é a mesma coisa, se você achar que tudo é igual, se você achar que qualquer placa pendurada, não é. E eu não estou falando mal de ninguém aqui, eu não estou preocupado. Eu estou dizendo para você, ame a igreja de Jesus, que você faz parte, porque ela é o corpo místico daquele que é Eucaristia para cada um de nós. Enfim, feche um bocadinho os seus olhos e diga para Jesus: Senhor, assim como os santos ao longo desses 2000 anos, assim como Santa Juliana, assim como Santo Tomás, assim como Francisco de Assis, Clara de Assis, assim, Jesus, como daqui a pouco o Santo Carlo Acutis, assim, Senhor, como tantos homens e mulheres ao longo destes 2000 anos te amaram, ao ponto de morrer por amor e não te negaram. Peça a você, Jesus: Senhor, faz o meu coração te amar cada dia mais. Não, Jesus, com um amor emocionado, emotivo, mas com um amor decidido, escolhido, um amor que escolhe te amar, porque o Senhor nos amou primeiro. Peça a Jesus a graça, meu irmão. Peça a Jesus a graça, minha irmã. Jesus, que eu ame o teu corpo e o teu sangue eucarísticos, que eu ame a tua igreja, porque é ela que nos dá cada sacerdote que tem, Jesus, a graça de nos oferecer o Senhor no Santíssimo Sacramento. Peça a Jesus: Senhor, aumenta o meu amor pelo Senhor e pela tua igreja. Peça isso ao Senhor. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Juntos professemos a nossa fé.